TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. 14 horas e 35 minutos desta quinta-feira. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo aqui direto da sala de reuniões da Câmara Municipal de Campinas. Agora vamos iniciar a terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, feito tudo por meio de deliberação remota. Quem vai comandar esta reunião é a vereadora Débora Palermo, que vocês passam a acompanhar a partir de agora. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Câmara. Quero agradecer desde já a... Parece que está com problema no áudio, aqui está aberto. Estão me ouvindo? Aqui está aberto o meu som. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Me ouvem? Parece que tem algum problema no áudio. O meu áudio está normal aqui. Estão me ouvindo? Estão? Boa tarde. Desculpe os problemas de internet, mas nós vamos dar início agora à terceira reunião ordinária da Comissão Permanente dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, e o tema hoje será o autismo, né? Nós estamos num mês aí que nós fazemos reflexão sobre esse tema, fazemos muitas reuniões e falamos muito sobre esse assunto de extrema importância, principalmente quando falamos de nossas crianças, de nossos adolescentes, né, que tenham o espectro autista. E hoje, para estar falando com a gente, participando dessa reunião, nós temos os convidados, Luiz Mariguete, da Secretaria Municipal da Educação, o Antônio Reinaldo, da Diretoria de Ensino Oeste de Campinas, a Angélica Ancona, da Diretoria Leste de Campinas, a Suzy Miguel, que é mãe, né, de autista, mas também é professora de educação especial e atua no PAICA hoje, como ela aposentou, né, mas ela não quer parar, né, Suzy? Então, ela está também no PAICA, né, ela vai falar um pouco sobre o PAICA, sobre como é ser mãe, os desafios, né, de ser professora e mãe de criança, né, com autismo. Nós temos falado muito por esses dias com mães, né, de crianças com deficiência, não só autismo, né, mas outras deficiências, e nós temos recebido muitas queixas de faltas de profissionais de apoio nas escolas. Por isso que nós vamos falar o tema hoje mais direcionado à educação, né, a inclusão nas escolas, como está sendo feita essa inclusão, como que essas crianças estão sendo recepcionadas, que tipo de atendimento elas estão tendo na escola, porque a queixa recorrente que eu recebo, né, e não é de hoje, desde a minha época do Conselho Tutelar, é da falta de profissionais de apoio nas escolas, né, falta de professor auxiliar, falta de cuidador, escolas que não aceitam os laudos dos médicos que pedem profissionais que atendam essas crianças. Então, nós queremos saber hoje, né, o que a rede municipal tem oferecido, é o que precisa, falta, né, o quanto falta, o que falta, e na rede estadual, né, que é uma rede muito grande em Campinas, o que tem oferecido, quais as dificuldades para conseguir esses professores, esses cuidadores e tudo que essas crianças precisam, né? Lembrando o artigo 11
do Estatuto, que fala que as crianças têm direito a todas as tecnologias assistivas, medicamentos, tratamentos, órteses, próteses, para sua habilitação, reabilitação, desenvolvimento. Então, é lei, né? E nós precisamos saber se nós temos crianças com direitos violados e quais são esses direitos violados para que a gente possa trabalhar políticas públicas que atendam essas crianças, né, com autismo e também com outras deficiências. Hoje nós falaremos mais sobre autismo, mas também com outras deficiências. Deixa eu ver se o vereador Paulo Búfalo está presente. Eu não estou vendo, acho que ele não conseguiu entrar ainda, ele faz parte também dessa comissão, ele estava tentando entrar, mas depois, se ele entrar também, eu abro a palavra para ele falar um pouquinho. Então, eu vou abrir pedindo para que o Luiz Mariguete, que é da Secretaria Municipal da Educação, fale conosco um pouco sobre a rede, né, e a inclusão na rede municipal de ensino. Luiz Mariguete, muito obrigado desde já pela sua presença e, por favor, fique à vontade. Eu acho que o Luiz está com problema para entrar, não consegui visualizar, mas eu estou vendo aqui a Angélica, né? A Angélica, que é da Diretoria de Ensino Leste de Campinas. Angélica, você pode começar, então, falando um pouco sobre a rede estadual, através da Diretoria de Ensino Leste. Muito obrigada pela sua presença desde já. O meu abraço ao professor Nivaldo Vicente, né, dirigente de ensino, sempre muito prestativo e muito parceiro nas políticas públicas para as crianças. Fique à vontade, Angélica, por favor. Boa tarde. Pode falar, Angélica, a gente está ouvindo. Estão me ouvindo? Ok, então, é porque eu não estava conseguindo abrir o áudio, me perdoe. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui, né, numa reunião tão importante de falar sobre questões de crianças ou adolescentes com autismo, né. Aqui na nossa diretoria, eu estou representando a nossa, primeiro o professor Nivaldo Vicente, que é o nosso dirigente de ensino, e também a nossa PCNP de anos de educação especial, que infelizmente ela se encontra doente, ela está com atestado afastada. Então eu vou falar, assim, uma visão geral da educação especial que nós temos aqui, mas quem falaria com mais propriedade seria a Luciana Sofia, que é a nossa professora coordenadora do Núcleo Pedagógico de Educação Especial. Infelizmente ela não pôde estar presente aqui. Então, assim, nós temos 79 escolas, das quais nós contamos com alguns serviços de sala de recursos. Nós temos sala de recursos, uma específica para autismo, mas é muito difícil de encontrar educadores de educação especial, né, formados, graduados em educação especial, já, assim, tendo em vista somente o autismo, porque é o transtorno do espectro autista, mas nós temos uma sala e tem esse atendimento nessa sala, atende a muitas as regiões, né, não somente aquela escola na qual ela está ali montada. Temos também a questão dos cuidadores, né, não é uma questão tão fácil para chegar, né, a ter esse cuidador na escola. E a questão dos laudos também, que você tem comentado, isso também é uma questão geral, porque também é difícil para os pais aceitarem o luto de se ter um filho, com autismo ou com transtorno de espectro autista, né. Então, e aí para isso é uma luta constante para tentar conseguir um laudo, né, que nos ajude, nos posicione, para ajudar o próprio estudante, né, estudante. Mas de um modo geral, nós temos, a questão
de professor de educação especial, mas são poucos. Nós temos essa dificuldade também que você comentou, tanto municipal como estadual, nós também apresentamos essa dificuldade. Acho que no modo geral, acho que consegui falar um pouquinho, assim, por cima, porque quem falaria melhor seria a Luciana Sofia, que infelizmente ela não está aqui, né. Mas eu posso, assim, eh pesquisar melhor, né, com ela depois e retornar aqui para, ou enviar para vocês mais dados concretos, ok? Muito obrigada, passo a palavra. Obrigada, Angélica. O Obrigada. Luiz Marighetti acho que conseguiu entrar, então eu passo a palavra para o Luiz, para ele falar um pouco sobre a rede municipal, né, o que a rede municipal oferece, né, principalmente em questão geral de inclusão, ainda que hoje a gente esteja falando especificamente sobre autismo. Luiz Marighetti, muito obrigada pela sua presença, por favor, fique à vontade. Obrigada, obrigado, vereadora Débora. Peço desculpas pelo atraso, mas eu não sei exatamente o que estava acontecendo, mas o Zoom acho que não me permitia entrar na reunião. Então, peço desculpas aí para a vereadora que coordena a reunião e para todo mundo que esteja acompanhando, os demais membros da mesa também. Falando de maneira geral, a Secretaria de Educação ela tem um conjunto bastante amplo de serviços voltados para as crianças público-alvo da educação especial, né? Como a senhora coloca nesses termos, para apresentar de maneira mais ampla os serviços que a Secretaria oferece, então vou tentar abordar dessa forma. O primeiro serviço, e o mais, acho que o mais antigo e mais conhecido, é o próprio trabalho das professoras de educação especial nas escolas. Via de regra, nós temos as professoras de educação especial alocadas já nas escolas. Em escolas de educação infantil, elas compõem blocos, né? Depende, tem uma métrica que a gente usa para organizar esse conjunto de escolas, mas normalmente uma ou duas escolas por professor, dependendo do tamanho. E nas escolas de ensino fundamental, normalmente a gente tem duas professoras de educação especial na mesma escola. Também depende um pouco do tamanho da escola, número de turnos, e a gente vai meio que mensurando a demanda de alunos público-alvo da educação especial para ir adequando ano a ano esses blocos de escola. Hoje nós estamos com o quadro de professores de educação especial, depois de muitos anos de cargos vagos, nós estamos com o quadro de professores de educação especial basicamente completo, né? Realizamos o último concurso, ofereceu vagas para professores de educação especial, havia um passivo de alguns anos que a administração municipal não fazia ingresso de professores de educação especial. Foi uma conquista muito importante e a gente conseguiu fazer a complementação desses cargos. Além disso, a gente dispõe também de professores de educação especial de referência nos NAEDs. Cada NAED conta com uma professora de educação especial no NAED que faz a interlocução das escolas, né, das unidades escolares, com a gestão central da secretaria. Então, passam por essas professoras, por exemplo, os pedidos de professor de apoio ou de cuidador, né, e elas mantêm o diálogo de forma mais próxima com as professoras de educação especial de cada escola. Também atuam em interlocução com o núcleo de educação especial, que é motivo de orgulho para nós, né? A Secretaria, na Coordenadoria de Educação Básica, tem um núcleo de educação especial
composto por coordenadores pedagógicos de carreira que constroem a política de educação especial junto com os diversos gestores que passam pela secretaria. Muitas vezes, inclusive, quando a gente vem discutir na Câmara, é comum vocês verem, normalmente, alguma coordenadora pedagógica junto, porque elas fazem esse acompanhamento de forma bastante precisa da política de educação especial, discutem informação, protocolos novos. É importante dizer que no campo da educação especial, as mudanças elas vêm sendo muito rápidas, então a gente precisa estar aberto para que constantemente a gente possa discutir a necessidade de novos protocolos. Temos também as salas de referência, das salas para atendimento multidisciplinar dessas crianças nas próprias escolas, salas de recurso, como a Angélica acabou citando, nós também temos essas salas, também é um serviço que a Secretaria de Educação oferece. Essas salas de recursos estão dispostas pelas nossas escolas e também a gestão dessas salas, quer dizer, onde elas vão estar, está muito associado à demanda que a gente planeja ano a ano de alunos público-alvo da educação especial para acessar essa sala. Além disso, a gente tem instituído desde 2021 um centro multidisciplinar para atendimento dos alunos público-alvo da educação especial, que começou o processo de implementação. A pandemia prejudicou a implementação desse centro, porque o prédio foi adquirido em 2019, todo mundo lembra o que aconteceu em 2020, então praticamente em 2020 a gente não atuou com a implementação desse espaço, e com a possibilidade do retorno de algumas atividades presenciais em 2021, a gente começou o processo de implementação, e nesse centro multidisciplinar, que é o CEMAPA, a gente tem ali alocado diversos serviços. A ideia é que nesse centro a gente concentre, por exemplo, um trabalho mais focado com alunos superdotados ou, enfim, que se compõem dessa categoria, que é algo também bastante inédito nas redes públicas. Em geral, as redes públicas têm ainda uma dificuldade de lidar com isso. A gente vem estudando essa questão da superdotação há um tempo, temos uma política de formação bastante sólida nessa área, professores de educação especial especialistas nessa área, com pós-graduação nessa área, e aí a gente aproveitou a oportunidade da constituição desse centro para ter um serviço especializado voltado para esses alunos. E, claro, a ideia nesse centro é que a gente também tenha sala de recursos que possa, inclusive, ter atividades ali multidisciplinares, atividades, por exemplo, junto com a saúde. A ideia é a gente ir construindo novos protocolos, novos serviços a partir desse centro. E um serviço também bastante importante que a gente tem já há um tempo na Secretaria de Educação, que hoje também está alocado nesse centro, é o CEPROMAD, que é um centro de produção de material adaptado, onde a gente, de forma centralizada, faz a adaptação do material e é pedido a partir da demanda das escolas para garantir a acessibilidade das crianças, jovens e adultos às aulas, aos materiais didáticos, paradidáticos, o que quer que seja. O CEPROMAD é um trabalho também bastante significativo da política da Secretaria. E, além disso, a gente também tem os convênios com instituições filantrópicas que fazem atendimentos complementares para esses alunos público-alvo da educação especial. Enfim, uma gama de instituições conveniadas com a administração, né, para fazer atendimentos complementares para essas crianças. De maneira geral, vereador, eu não sei se, não quero também tomar muito tempo da reunião, eu não sei se era exatamente isso que a senhora solicitou, mas, de maneira geral, esse é o mapa dos serviços de
educação especial que a gente tem. E, além disso, e aí eu finalizo aqui, a gente também tem as escolas bilíngue, polo bilíngue, que também se constituem em atendimento de alunos público-alvo da educação especial, que também é um trabalho de referência, serve de referência para o Brasil. O exemplo, Júlio de Mesquita, que é uma escola que atua com a Libras como uma língua que permeia as atividades escolares, por isso uma escola bilíngue, né? Onde a gente tem uma concentração grande de alunos com deficiência auditiva ou surdez, e ali se constitui um universo de construção de Libras para essas crianças, esses jovens, esses alunos, mas também para os alunos ouvintes. Eu acho que esse é um pouco o mapa das atividades voltadas à Secretaria de Educação para a educação especial. Estou à disposição para qualquer outro esclarecimento, mas eu acho que assim eu consigo dar uma ideia geral dos serviços. Obrigado. Obrigada, Luiz. Muito boa explicação. E às vezes a gente fica tentando entender por que todas as mães querem a rede municipal, né? E na sua explicação deu um pouco para entender por que elas querem, mas aí nós vamos mais um pouquinho para frente falar aí qual a dificuldade na rede estadual, né, de oferecer mais tecnologias assistivas, mais profissionais para atender as crianças também. Eu vou agora chamar o Antônio Reinaldo, que é da Diretoria de Ensino Oeste de Campinas. Já agradecendo, Antônio Reinaldo, a sua participação e deixando também um grande abraço para o dirigente de ensino da Campinas Oeste. Por favor, Reinaldo, fique à vontade. Parece que o Reinaldo também não conseguiu entrar, né, na sessão. Então, nós vamos ouvir a Suzy Miguel, que é mãe, professora de educação especial, né, mãe de autista, professora de educação especial, atuou, acho que 30 anos, ela vai falar um pouquinho, e falar sobre a dificuldade e os desafios de ser mãe e profissional nessa área. Suzy, muito obrigada pela sua presença, fica à vontade. Muito obrigada, Débora, pelo convite. Boa tarde a todos. E eu me sinto muito honrada de poder estar nesse lugar, né? De mãe, tenho filhos gêmeos, né? Um deles tem autismo, TDAH e o transtorno obsessivo. E o outro tem o TDAH e o TOD, que é o transtorno opositor, e alguns traços de autismo, né? A gente não fecha o diagnóstico, mas tem alguns traços presentes. Então, é um desafio enorme, né? Enfrentar todas essas questões. Eu sou professora de educação especial da rede municipal desde 1996, mas desde 1986 eu sou professora, né? Já fui professora de educação infantil, de alfabetização, das séries iniciais, e esse sempre foi meu sonho, ser professora. E aí consegui aí fazer a pedagogia com habilitação na deficiência mental. Na época a gente tinha, né, essa distinção de cada deficiência, e quando eu entrei na rede, fui enfrentar esse desafio, né, que nós, professoras de educação especial, participamos, que é o desafio de trabalhar com todas as deficiências, porque nas escolas precisam estar as crianças, independente da sua deficiência, né? Esse é o nosso conceito, é o meu conceito e é o conceito da inclusão. Se vocês me perguntarem, Suzy, todas as crianças, na sua concepção, precisam estar na escola? Eu acho que não, né? No meu ponto de vista. Para algumas crianças com deficiências muito graves, né? Crianças que tenham acamados, com respiração através de tráqueo, com sonda,
que não se beneficiem, né? Porque tem muitas dessas crianças que vão estar na escola e vão se beneficiar da função social da escola, que é uma coisa muito importante da gente entender, né? Que a socialização é importante, sim, a interação social é importante, sim, mas a função social da escola é ensinar, né? Ensinar a educação formal. Então, a gente tem que pensar bastante nisso, né? E quando a gente fala nesses direitos, a gente tem duas leis assim, muito importantes que direcionam todo esse trabalho, né? Então, de 2015, a Lei Brasileira da Inclusão, né? A Lei 13.146, que é de julho de 2015, e que nos diz, né, nos direciona para todos esses atendimentos aí que o Luiz colocou, né, e alguns atendimentos também, me desculpa, eu esqueci o nome da professora que falou, da diretoria do Estado. Então, ela nos direciona e nos orienta, né, a trazer todos esses recursos para que essas crianças possam estar na escola, possam ter igualdade de condição de aprender. E eu destaco aqui, como a gente está falando do autismo, né, a Lei Berenice Viana, que é a lei do autismo, né, que foi em 2012, ela foi sancionada em dezembro de 2012, é a Lei 12.764, nos dizendo que para todos os direitos, a pessoa com autismo ela é considerada também uma pessoa com deficiência. E um dos termos bastante importantes dessa lei, no meu ponto de vista, além desse, claro, é a questão do apoio a que o aluno com autismo tem direito dentro da escola. Enquanto professora da rede aí por tanto tempo, né, eu fico muito feliz, Luiz, de saber que hoje a professora referência é só professora referência, porque eu fui professora referência, mesmo estando em mais 2 escolas, tentei fazer um trabalho dentro do meu possível e digo que foi muito difícil. E a gente lutava muito por isso, né? Que a gente precisa ter alguém de referência em cada NAED. E eu fico muito feliz em saber que hoje, né, a gente já tem esse professor somente para essa função que é tão grande. E o que eu posso dizer? Eu, enquanto professora de educação especial, quando eu entrei para o meu trabalho, eu me deparei com um aluno surdo e eu não tinha nada de Libras, não sabia nada, né? Na época nós não tínhamos as escola polo, né, que trabalham com a surdez, e eu falei, bom, se a minha função é atender todos os alunos com deficiência, eu tenho que aprender, né, a trabalhar com esse aluno. Então, eu fui buscar, fui pesquisar. Na época, nós tínhamos salas de recurso diferenciadas, como a pessoa que está representando a Secretaria do Estado disse, né, que tem uma sala especializada em autismo. Na época, nós tínhamos a sala de deficiência visual, de deficiência física, de surdez, enfim. E então eu fui até essa sala de recursos e tive assim, até mando um beijo grande para a Mires, que foi professora de sala de recursos, professora de educação especial por um tempo enorme, que foi muito parceira minha, e aprendi muito com ela. Né? Então, quando a gente chega hoje na escola e fala, né, eu digo isso para os professores, eu tenho nas escolas que eu já trabalhei, que são muitas na rede, né, nem sei quantas, porque, como o Luiz colocou, a gente trabalha com blocos de escolas, e às vezes a escola que a gente está fecha o bloco com outra, a gente muda, enfim, trabalhei em muitas escolas. E hoje tenho dado formação na área do autismo em algumas escolas. Então, o que a gente percebe, né, é que os profissionais às vezes falam, mas eu não sei trabalhar com a questão da inclusão, eu fiz pedagogia, eu não tenho essa formação. Então, a importância do professor estar constantemente se especializando, né? Eu
posso dizer com uma segurança enorme. E aí, Luiz, eu acho que você esqueceu de falar dos cursos de formação, né? Porque eu aprendi muito a ser professora de educação especial com os cursos de formação que a rede municipal oferecia. Quando eu saí da rede em 2019, eu confesso que nós tínhamos bem poucos cursos de formação, mas eu acho que essa política tem que ser assim muito alimentada, porque é através dessa formação aí no trabalho, no dia a dia, é que a gente aprende a trabalhar com essas diferenças mesmo. E foi num curso de formação em autismo, em 2012, que eu comecei a participar, a fazer pela rede, que eu fui percebendo que realmente o meu filho tinha autismo. Cada profissional que vinha falar, nós tivemos um curso com o pessoal do CIAPRE, que era, hoje chama Interatua, é um centro, e os profissionais de lá que fizeram esse curso de formação. Então, a fono, o psicólogo, o médico, psicomotricista, cada um veio falar um pouquinho do autismo na sua área. E aí eu ia ouvindo cada profissional desse falar e eu fui tendo a certeza que meu filho realmente tinha autismo, né? E levei para fazer uma avaliação nesse centro e tive todo o direcionamento, né? Graças a Deus, consegui dar para ele todo o recurso que ele precisava, porque a gente sabe que uma das coisas mais importantes é a questão do atendimento da criança logo no comecinho, né? Quando se descobre, quando ela é pequena ainda, esse atendimento precoce é fundamental. E aí, uma das minhas maiores tristezas em trabalhar na rede realmente era essa, porque infelizmente, né, é difícil. A gente sabe que é difícil para a prefeitura, para o estado também, porque são muitas crianças, porque são muitas escolas, mas a gente precisa tentar cada dia mais melhorar esse atendimento, porque às vezes a gente tinha o diagnóstico da criança, conseguia, né? Depois de um tempo, você encaminhava para o centro de saúde encaminhava para o neurologista fazia toda a avaliação, tem autismo. E aí? E aí vai ficar numa fila de espera para ter o atendimento multidisciplinar, que a gente sabe que hoje em dia, cientificamente comprovado, né, o atendimento multidisciplinar é necessário. Então, nós temos em Campinas, hoje, duas instituições públicas, duas ONGs que trabalham com a questão do autismo, né, que é a ADACAMP e a Pestalozzi, a partir do ano passado, também iniciou esse trabalho, e temos também a APAI, né, que faz a avaliação e que faz esse atendimento, que são conveniados com a prefeitura, né, Luiz? E que são, assim, centros muito importantes, mas tinha uma fila de espera enorme, né? E eu tive alunos que por 3 anos ficaram na fila e não conseguiram um atendimento. Então, acho que é uma coisa bastante importante para a gente levar em conta e tentar, né, de alguma maneira, fazer com que essa rede de apoio seja melhor, tanto no Estado como na Prefeitura. Eu sempre tive um contato com as famílias muito bom, graças a Deus. A gente tinha que fazer, e eu acredito que é isso que faz a diferença, a gente fazer um trabalho em conjunto com a família, em conjunto com os profissionais que trabalham com essa criança. Então, até hoje, eu tenho na minha rede, né, no meu WhatsApp, muitas mães, e ainda essa semana uma mãe me mandou uma mensagem e disse: Suzy, a gente não está conseguindo professor de apoio para o meu filho. Você pode ajudar a gente? Eu falei: gente, eu não estou mais na rede, mas vou ver o que eu posso fazer, né? E eu sei que não é fácil, né? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa dar um jeito de aumentar o número de profissionais. Porque eu sei, Luiz, que assim, a rede tem um trabalho maravilhoso, a rede municipal, né? Sei também que a rede estadual também tem algumas coisas boas, mas é muito, em número muito menor do que a rede municipal, né? Principalmente esse profissional de apoio para o aluno na escola, que é fundamental no meu ponto de vista. O meu filho sempre teve,
E essa é uma função da escola, né? A escola precisa fornecer. E aí, de acordo com a lei, esse profissional é um profissional especializado. Então, quando me perguntam, mas Suzy, quem tem que ser esse profissional que fica na escola? O que eu penso é que esse profissional pode ser um professor, pode ser um psicólogo, pode ser um cuidador, pode ser uma pessoa que esteja ali cadastrada para fazer esse trabalho, desde que ela tenha formação na área do autismo. Porque o que eu tenho visto é que falta essa formação, né? Eu tenho trabalhado aí nas reuniões de TDC e de formação das escolas, e a gente chega, está todo mundo desesperado. Ai, Suzy, o que eu faço? Meu aluno foge assim, meu aluno faz isso. Então, a gente vai trazendo um pouco desse conhecimento que eu adquiri, né, depois que eu tive o diagnóstico do meu filho, e que o número de crianças aumentou tanto nas escolas que eu trabalhava. Então, eu acho que o que a gente precisa investir hoje em dia muito é nessa questão, né? Na formação dos profissionais. Então, Luiz, enquanto você, né, acho que enquanto aí diretora aí do Cefortep, eu acho que isso é muito importante, né? Que a prefeitura consiga oferecer um pouco mais de formação. E o Estado também, além de formação, aumentar muito o número de profissionais. Porque a gente vê mães, eu tenho muitos grupos de pais, muitos grupos de clínicas que o meu filho está, ou de instituições públicas, de redes mesmo, da cidade de Paulínia, por exemplo, eu tenho um grupo de lá, e o que a gente vê é muito triste. As mães dizendo que a escola liga para buscar, porque o menino tem crise, não sabe lidar, porque a professora de apoio não foi naquele dia, então não pode deixar a criança na escola, e eu já passei por isso também, mesmo os meus filhos estudando em rede particular, exatamente por isso, porque não sabia como lidar, né? Então, é muito importante. Eu penso que hoje o ponto fundamental para a gente trabalhar é essa questão da formação, né? E também esta rede de apoio. A prefeitura tem pouquíssimos profissionais, né? Embora tenha muitas instituições conveniadas, a gente sabe, né? Mas precisa investir um pouco mais nisso. Então, toda a rede, né? O SUS de modo geral. E eu estou agora, desde agosto do ano passado, né, o PAICA é uma instituição fundada pela me desculpa, uma instituição fundada pela doutora Sueli Cabral, que faleceu em 2020, e depois que ela faleceu, foi bem na época da pandemia, ficou um período aí essa instituição sem ter como, né, sem ação, enfim, e nós estamos agora aí na luta para conseguir reerguer esse espaço, porque a gente sabe quantas crianças tem nas filas de espera ainda das instituições para ser atendidas, crianças com transtorno do espectro do autismo. Então, estamos numa luta, e a Débora está aí nos acompanhando, né? Estamos hoje numa campanha de amigos mesmo, que possam fazer doações mensais. Tá sem. Tá tudo bem? Agora sim. Tá. E então a gente está aí nessa luta, né? Para poder contratar esses profissionais, para oferecer um serviço realmente de qualidade para essas crianças, para essas famílias e também para as escolas, né? Poder entrar em contato com as escolas onde essas crianças estão, fazer um trabalho conjunto. Esse é o meu sonho, né? Enquanto aí professora de educação especial, que atua tanto tempo na rede, enquanto mãe, né? Enquanto cidadã, que a hora que eu falei, estou aposentada, vou ficar tranquila, né? E esse trabalho veio aí
nas minhas mãos, e eu acho que não é por acaso, então o que eu puder fazer, eu vou continuar fazendo para que o PAICA seja um centro de excelência. Então, a gente pretende também, através do PAICA, oferecer cursos de formação, né, oferecer recursos para que as pessoas possam trabalhar. Bom, eu acho que era um pouco disso que eu tinha para falar, e fico à disposição também para qualquer contato, qualquer coisa que vocês queiram saber um pouco mais. Débora, muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos. Eu que agradeço, Suzy, a sua presença, a sua contribuição, né? Muito falar, né, com tanta propriedade. Eu vou ler, né, para os pais, para as pessoas que nos assistem, um artigo, né, da lei do ECA, que eu citei, né, que é o artigo 11, parágrafo 2º, que fala que incumbe ao poder público que a gente diz é a prefeitura, é o Estado, é a federação, né, fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, quando uma criança ela não tem o professor de apoio, ou o cuidador, ou um tratamento, ou um medicamento, ou qualquer coisa que ela precise, né, para ela se reabilitar, para ela se desenvolver, para ela poder se desenvolver da melhor forma, ela está com um direito violado perante a lei. E aí, cabe aos pais, aos professores, comunicarem ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, ou recorrerem à Defensoria Pública ou a um advogado particular para garantir esse direito. O que a gente não pode mais concordar, né, e continuar vendo e falando, só falando, eu falei 12 anos no Conselho e agora estou falando já há 1 ano ali na Câmara, dos direitos violados e nada muda. As crianças, outra coisa que diz a lei, o estatuto, que é uma lei federal, vale para o Brasil todo, é que a criança e o adolescente eles devem ser prioridade absoluta na destinação de recursos públicos, nas políticas públicas. Então, é importante a gente falar isso para os pais, falar isso para a sociedade, para que eles não se conformem. Se seu filho não tem um professor que ele precisa, um psicopedagogo, um terapeuta, um especialista, ele tem o direito e você pode recorrer ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, em busca desse direito para o seu filho, né? Uma coisa que a Suzy falou e que eu tenho discutido muito, né, porque a gente tem conversado muito, não só com a Suzy, mas com muitas pessoas especialistas, né, que conhecem as deficiências, não só o autismo. Quanto ao autismo, é a questão do diagnóstico precoce, né? Nós precisamos que, quanto antes a criança é diagnosticada e recebe o tratamento adequado, ela consegue se desenvolver melhor, porque é a questão neurológica até, as janelinhas, as sinapses, elas vão abrindo e tem que ser no tempo certo aquele estímulo, aquele acompanhamento correto para que ela não perca nada no seu desenvolvimento por falta de atendimento, por falta de estímulo, né? E nós temos uma lei, que eu também acho que ajudaria muito, eu já fiz uma indicação para o prefeito, perguntando, questionando quando que nós vamos ter os assistentes sociais e os psicólogos nas escolas, né? Que é uma lei que já deveria estar em prática, já cumpriu o tempo das prefeituras contratarem, né? Eu estive com o professor Tadeu, né, que é a secretária de Educação, ele falou que já estão vendo isso, parece que vão contratar 50 psicólogos, 50 assistentes sociais, mas eu acho que esses técnicos nas escolas ajudarão muito também, né? Porque não só a formação, como muito bem disse a Suzy, a formação ela é essencial, né? Porque eu ouço muito as professoras se queixarem que não sabem lidar com crianças com deficiência, elas não foram ensinadas.
preparadas, né? Como lidar? Elas precisam ter capacitações, formações, para saber como lidar com autismo, com outras síndromes, com outras deficiências, porque não tem uma professora hoje, como tinha antigamente, uma sala de aluno especial, porque hoje seria segregação. Então, as crianças estão dentro da sala de aula com as outras crianças, numa sala de ensino regular. Só que a professora, ela não teve o ensino na formação dela para saber lidar com essas crianças. Então, elas precisam, e como disse o Luiz e a Suzy, muito bom ter uma referência nos NAEDs, ter alguém que essas professoras possam recorrer para pedir ajuda, para poder atender essas crianças nas suas necessidades, nas suas especificidades, da melhor forma, né? Preparando o material correto, que isso eu sei que o município tem, né? O Luiz falou ainda há pouco, né? Tem um setor que prepara materiais específicos para essas crianças, que é de fundamental importância, porque eles têm que estar na escola. E eles não podem ficar ali, como a gente sabe e ouve de muitas mães, e voltam para casa sem nada no caderno, ficam jogados de escanteio, né, na sala de aula, não são inseridos na educação, sabe? Muitas vezes as mães são orientadas a tirar, levar para outra escola, levar para a escola especial, e não é assim, né? Eu acho que a gente tem, as crianças merecem todo aquilo que é lei e todo o nosso carinho e todo o nosso cuidado, né? Então, a questão do autismo não é diferente, né? São crianças que têm plenas condições, a maioria delas, de se desenvolverem, e muitos têm até um grau elevado, de uma inteligência muito elevada, e que devem ser aproveitadas, e podem ser aproveitadas, né? Eu vou passar alguns números, né, que hoje a gente conseguiu, de autistas no Brasil, né? Aproximadamente 2 milhões de pessoas com autismo, segundo estimativas globais da ONU, de 1% da população ser autista. Em Campinas, estima-se que tenha 10 mil pessoas com autismo. 10 mil pessoas, né? Vamos considerar que 30% sejam crianças e adolescentes, né? E 3 entidades, né, a DACAMP, a Pestalozzi e a PAICA, que desenvolvem um trabalho maravilhoso, né? A Pestalozzi e a DACAMP eu acompanhei 12 anos no conselho, sempre com uma demanda reprimida muito grande, crianças, como a Suzy falou, em filas de espera, esperando anos para ser atendido, quer dizer, e esses anos são perdidos, elas perdem, elas não conseguem se desenvolver, né? Então, nós precisamos de mais espaços de atendimento multidisciplinar para essas crianças, né? Eu tenho falado isso há bastante tempo, eu já conversei com o prefeito, ele também é bem sensível a essa causa, quer fazer um espaço mais espaços que atendam essas crianças em várias técnicas, né? Por exemplo, tem no mesmo espaço o psicopedagogo, TO, a psicóloga, o fisioterapeuta, né? Todos ali no mesmo espaço, para a mãe não ficar, né? Como hoje a gente vê, um dia na sala de recursos, outro dia lá em Souzas, no centro de reabilitação, outro dia na escola, outro dia no médico, que é do outro lado, e é muito difícil e muito desgastante para essas famílias, né? Esses pais, eu falo que eu tenho uma admiração enorme, porque são pessoas que deixam sua vida para ajudar os filhos, para poder garantir tudo o que eles precisam, né? Quantos autistas estão fora da escola? 48% dos autistas de 4 a 17 anos estão fora das salas de aula. Quantas escolas estão preparadas para a inclusão? Apenas 26% das escolas públicas são acessíveis. Nós estamos falando só de acessibilidade aqui, né? Não é nem de outras tecnologias, só de acesso mesmo, né? Escolas da rede pública com matrículas do público da educação especial, 101.324 crianças. Então, são muitas crianças, então nós precisamos de muita gente, né? E volto a dizer, é recorrente, é diário,
e não é uma mãe, não são duas mães, são muitas mães reclamando da falta de profissionais, né, nas escolas. Falta de profissional, o professor auxiliar, falta de cuidador, tendo sempre que recorrer a instâncias superiores, Ministério Público, Defensoria Pública, para garantir um direito que é lei, escolas questionando laudos de médicos, de psicólogos, de terapeutas, dizendo que não precisa, né, e isso não pode, de forma alguma, eu acho que tem que se construir em conjunto a escola com esses profissionais, estarem sempre conversando para atender aquela criança da melhor forma possível, né, e não discutindo um contra o outro, dizendo que não, né, e aí quem perde, mais uma vez, são as crianças, né. Então, no Estado, né, a gente sabe que a dificuldade é ainda maior na rede estadual, né, eu acho que é porque é uma rede muito grande, também fica muito longe, né? Mas a gente sabe que não tem praticamente atendimento para essas crianças. Os pais querem todos colocar os filhos nas escolas municipais, e é um direito deles, porque eu também, como mãe, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos, né? Mas acaba sobrecarregando a rede municipal, né? Que faz um trabalho maravilhoso, mas também que eu vejo muitas escolas sobrecarregadas, com muitos alunos com deficiência e não estão tendo mais condições de atender como atendia há anos atrás, porque o número tem aumentado dia a dia. Ontem eu estive conversando inclusive era sobre ecoterapia, que nós perdemos, né? Mais um serviço maravilhoso para crianças com deficiência, né? Que tínhamos em Campinas, 23 anos, nós tínhamos ali o seu Luiz com a dona Aparecida, fazendo um trabalho magnífico, reconhecido nacionalmente, e nós perdemos esse trabalho. E as crianças estão sem atendimento da ecoterapia, que traz imensos benefícios ao desenvolvimento dessas crianças. Então, eu ainda estou muito inconformada, então eu tenho feito contato com várias pessoas e frentes, e logo nós vamos ter ótimas notícias aí, vamos ter se Deus quiser, um centro com ecoterapia e outros atendimentos para as crianças com deficiência, né? Mas nós precisamos avançar nessas políticas públicas, né? E uma dessas pessoas que estavam ali com a gente disse que há 20 anos atrás, acho que foi isso, era uma criança autista para cada 1.000. Agora, são 80 crianças para cada 1.000. Eu não consegui ainda achar essa estatística. Hoje de manhã eu até dei uma procurada, mas está muito corrido o meu tempo, não deu para achar. Débora, Oi, pois não. posso falar? É 1 para cada 44. 1 para cada 44. A última estatística que saiu agora no final de 2021. Então, e é muita criança, né? E nós precisamos avançar nessas políticas públicas de atendimento para essas crianças, né? E não só para as crianças, mas para as famílias também, né? Porque quando se trata de famílias que têm um poder aquisitivo maior, que conseguem contratar profissionais particulares, pagar, levar os filhos, é uma realidade. A mãe, o pai também tem um suporte maior financeiro, mas nós não podemos nos esquecer das crianças que nascem em lares de pessoas em vulnerabilidade e risco, né? E ali no conselho a gente via crianças com deficiências sérias, graves, né? Com autismo sério, e em famílias sem condições nenhuma. Então, nós temos que olhar para essas famílias também e oferecer para elas, num único espaço, o atendimento que essas crianças e que esses pais precisam e merecem, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda que caminhar, né, nessa pauta da inclusão, da deficiência, né? E inclusive hoje falando do autismo, né, para que nossas crianças conquistem aquilo que é direito delas, não é favor, é direito, eu sempre falo isso, e elas tenham o desenvolvimento e
consigam alcançar, né, a vida adulta e até ingressar no mercado de trabalho, e se desenvolver da melhor forma possível dentro daquela deficiência que ela tem. Eu acho que é isso. Agora eu quero abrir a palavra para o Luiz, fazer as considerações dele. Luiz, falar o que você tenha mais a falar aí para a gente, né? E depois eu chamo os demais. Luiz, por favor. Estou ligando a câmera. Bom, queria agradecer também a oportunidade, dizer que é um prazer. Você não me avisou que tinha uma professora de educação especial aqui, então ainda bem que eu não falei nenhuma bobagem, né, Suzy? Porque eu sou um admirador da educação especial, desse campo de estudo e de atuação, mas não é a minha área específica, né? Então, a gente sempre tem um pouco de receio de tratar, mas pelo menos ela não apontou que eu tenha dito nenhum impalpério, né? Então, agradeço e é um prazer ter você aqui nesse debate. E acho que várias questões que tanto a Suzy como a Débora trouxeram, eu acho que são bastante pertinentes para pensar a questão do atendimento, né? Bom, eu sou da área de história, né? Eu sou historiador, mas eu durante bastante tempo trabalhei com a questão do direito, né? Como é que a gente constrói, na verdade, como é que se dá o processo de materialização do direito? Uma área específica, eu não sou da área do direito, né? Eu sou professor, mas a gente discutia a questão da educação, como que os direitos precisam, como é que se dá o processo de materialização? Isso é bastante importante discutir para a gente pensar a política pública. E aí, à medida que vocês trouxeram esses elementos, tanto a Suzy como professora de educação especial, mas também como mãe de criança público-alvo e, sobretudo, de autista, né, porque é um campo ainda dentro da educação especial bastante novo e que tem demandado muito estudo novo. Quer dizer, a gente tem, falando de quem estuda mesmo, direções bastante diversas de abordagem em relação a essa questão, o que eu acho que é muito bom, por um lado, porque possibilita que a gente busque as melhores saídas para atender as necessidades de aprendizagem dessas crianças, mas acho que também, por outro lado, constitui ainda um território de bastante insegurança, né? Quando a gente vai discutir a questão dos padrões de atendimento para essas crianças, ainda há insegurança para falar, visto que você tem esse território bastante diverso. Mas aí, ouvindo vocês falarem disso, fiquei pensando um pouco em algumas questões que eu acho que precisam estar na pauta para além do diagnóstico cotidiano, né? Então, vou dar alguns exemplos. A Suzy falou das filas para o profissional de apoio para essas crianças. É uma realidade, né? Acho que não convém a gente não abordar de forma adequada o que de fato ocorre. Então, é uma realidade que está colocada. Infelizmente, há uma dificuldade da administração em atender de maneira célere, né, essas demandas. A outra questão colocada pela Suzy também é a questão da própria formação, que eu concordo integralmente. Suzy, não tenho nada a acrescentar na sua fala. E você aprendeu a ser professor de educação especial na formação. A gente, na verdade, aprende a ser professor sendo professor e no processo de formação, né? A gente não sai costumo dizer que a gente sai da faculdade ex-aluno, mas não professor. Professor é um processo que se constrói mesmo na profissão, enfrentando desafios. Então, sobre isso eu não vou ponderar nada.
mas eu queria falar dessas questões relativas às dificuldades do atendimento. Acho que primeiro, Débora, se eu pudesse contribuir com isso, é preciso pensar um sistema único. O que eu acho que falta na educação, e aí pensando nessa coisa da materialização do direito, né? Acho que a lei está disposta, mas há dificuldades imensas para garantir de maneira célere a efetivação dela. Por N razões. Uma das razões é a falta mesmo de um sistema único de educação, exemplo do que a gente tem com o SUS, né? Essa tentativa, há 20 anos a gente discute a criação desse sistema e ele não foi para frente. Mas aí eu vou dar um exemplo daqui da nossa cidade, né? Seria fundamental que, pelo menos a rede pública, e aí nesse caso eu estou falando da rede municipal, a rede estadual e também federal, porque nós também temos escolas públicas federais aqui, pudessem estar discutindo padrões de atendimento um pouco comuns. Porque o que acaba ocorrendo? Você tem uma demanda que transita entre as redes e gera uma dificuldade para se dar conta desse atendimento. Então, em relação ao cuidador, por exemplo, desde que foi instituído o cuidador, e acho que isso é importante ficar claro para todo mundo, a prefeitura instituiu os cuidadores antes de qualquer outra rede. Foi a primeira rede, a Suzy está aqui, eu acho que ela trabalhava, pode dizer se eu estou mentindo. Nós não esperamos a ação da justiça para exigir cuidador. Não fomos nós que fomos submetidos a isso. Nós instituímos os cuidadores assim que essa necessidade apareceu. Só que o que ocorre? A Suzy também sabe que desde que os cuidadores foram instituídos, o número ele cresce de forma exponencial ano a ano. Então, nós começamos com 30, no mesmo ano o número passou para 70, depois nós tivemos que editar o contrato para mais de 100, fizemos um novo contrato. Nos processos citatórios de contrato, há uma dificuldade, porque o que acontece? Para fazer um contrato, uma licitação para o contrato de cuidador, você tem, por força da lei, que apontar a demanda. Então, se você está fazendo a licitação em 2022, você vai apontar a demanda em 2022 e a expectativa de crescimento. Só que essa expectativa ela se revela muito maior do que você conseguiu mensurar, e aí você não consegue editar o contrato o suficiente para atender. Então, é uma dificuldade bastante grande e a gente poderia estar discutindo isso de maneira comum entre as redes para, talvez, minimizar o efeito dessa transição de demanda de uma rede para outra em busca de serviços. Então, não quero aqui fazer juízo do que a rede estadual faz ou do que a rede federal faz, não me cabe fazer esse debate, mas me cabe enquanto educador, e aí eu não falo nem enquanto representante da Secretaria de Educação, não, mas enquanto professor. Me cabe enquanto professor entender que precisaria ter um serviços comuns em discussão, né? Professor de apoio, por exemplo, qual tem sido a dificuldade? E acho que esse dado faltou, talvez, vocês falarem. A pandemia trouxe um efeito que também a gente não esperava. A gente esperava um aumento de crianças público-alvo da educação especial, porque teve um impacto grande econômico nas famílias. Então, muitas famílias que estavam na rede privada migraram para a rede pública. E, claro, como você mesma disse, buscam, e realmente é direito delas, a rede municipal. Só que o que ocorre? O número de diagnósticos de crianças autistas na nossa rede, ele aumentou de maneira inimaginável. Então, a dificuldade hoje para encontrar professor de apoio é porque os protocolos que a gente tinha construído para atendimento, que, claro, com algum tempo de demora, alguma fila, mas, via de regra, a gente dava conta de fazer o atendimento dessas crianças, hoje está se mostrando que a gente precisa encontrar novas soluções. Os recursos que a gente dispunha não são mais suficientes, e esse é um problema que não pode ser colocado somente para a rede municipal.
é um problema para a sociedade de Campinas, porque essas crianças estão na rede municipal, mas são munícipes da cidade. A rede pública é constituída, no mínimo, né, por 3 redes, federal e estadual aqui. Então, não é possível que essa pressão ela recaia sobre a rede municipal, porque vai chegar num ponto que nós não vamos conseguir ter instrumentos possíveis para dar atendimento para essas crianças, e aí não cabe aqui, não é uma questão de reclamação, mas é o apontamento de uma necessidade de discutir de maneira séria como que a gente poderia construir protocolos comuns para evitar, por exemplo, que a família buscasse a migração de uma escola de uma determinada rede para outra, porque na outra rede é que dispõe do serviço que aquela criança tem direito. Quando a gente fala de direito dessas crianças, nós estamos falando de direito em qualquer rede. Então, precisaríamos estabelecer alguns padrões de atendimento. No caso da rede, a gente começou esse ano vendo essa demanda crescer. Ela deve ser resolvida em partes agora, porque os profissionais, nós vamos aumentar de maneira bastante grande o número de profissionais na escola, a Suzy falou isso realmente vai acontecer. Nós tivemos também uma dificuldade na pandemia, Débora, você sabe que o prefeito Jonas, na minha opinião, de maneira acertada, quando a gente fechou as atividades escolares de 2020, ele voltou todos os serviços complementares, por exemplo, estagiários, né, especificamente para atendimento na área de assistência e da saúde. Então, a gente está conseguindo retomar alguns serviços, por exemplo, de estagiários agora. Nós vamos ter o ingresso de um número bastante grande de estagiários na educação. Ficou interrompido por causa da pandemia, mas agora a gente vai retomar. O que é fundamental não é a solução para atendimento dessas crianças, mas é um suporte importante para nós, para os processos educativos. Lembrando que a gente processos educativos para todas as crianças, porque todas elas têm o direito de ter acesso aos processos educativos, né? Mas essa questão, mesmo com o incremento desses profissionais, é uma discussão que precisa ser feita. Então, se no âmbito nacional a gente ainda não conseguiu avançar na constituição do sistema nacional de educação, que seria fundamental, talvez a gente pudesse fazer um esforço, pelo menos na região metropolitana, de discutir isso, construir protocolos e parcerias comuns entre as redes, para o melhor atendimento das crianças. E para finalizar a minha fala, eu só queria dizer uma coisa, complementando a fala da Suzy. Quem sou eu para complementar a fala de uma professora de educação especial? Mas só queria complementar dizendo o seguinte: a Suzy falou das crianças que se elas devem estar na escola ou não. Achei muito interessante a fala dela e não tenho nenhum retoque a fazer, mas eu queria só complementar com uma coisa, né? As crianças de público-alvo da educação especial têm o direito de estar na escola comum, e as crianças que não são público-alvo de educação especial também têm o direito de estarem com essas crianças. E muitas vezes essas crianças estão na escola muito mais para nosso benefício do que para o benefício delas. Nos últimos dias a gente teve jogos aí de campeonatos internacionais, onde a gente viu em todos eles expressões e gestos racistas, e a gente se pergunta: oh meu Deus, em pleno século XXI, como isso ainda é possível? Pois é por conta também dessas questões que a gente precisa garantir uma escola para todos, que é na escola que a gente aprende a conviver com os iguais, mas sobretudo com os diferentes. Então, só queria complementar com essa fala para dizer que as crianças de educação especial precisam da escola, mas nós também precisamos dela. Agradeço a oportunidade, estou à disposição para qualquer outro esclarecimento, e convido vocês para conhecer a Suzy. Acho que não precisa, porque conhece o pessoal que está lá, mas convido a Angélica, da Diretoria Leste, a Débora, para visitar o SEMAP, conhecer o nosso serviço, de repente dar sugestões para que a gente possa constituir esse serviço novo na Secretaria.
Obrigado. Obrigada, Luiz. Muito bom ouvir as suas contribuições, sempre muito boas, né? Eu vou com certeza, viu, Luiz, conhecer lá e ver esse trabalho, que com certeza é mais um trabalho de excelência da Prefeitura, né, Municipal de Campinas. Angélica, será que a Angélica está? Deixa eu ver se a Angélica está aqui com a gente ainda. Tá, Angélica, por favor, as suas considerações. Wilson. Ok. Também gostaria de agradecer bastante o convite, essa participação. A professora Suzy, o Luiz, a vereadora Débora, né? Que graça, que gostoso ver o quanto é importante a gente falar do ser humano, né? O ser humano, ele é espetacular, seja ele com deficiência ou não. Todos merecem o nosso respeito, todos merecem a oportunidade de aprender, né? E a gente aprende sempre com o outro, isso é espetacular, né? A aprendizagem com o outro. Eu achei, também fiquei morrendo de vontade, viu, Luiz? Se Deus quiser, ainda vou conhecer esse local que você está falando, que trabalha com materiais, com recursos, com adaptações, com várias coisas, com formações, né? Com tanta coisa preciosa que você colocou da sua rede. É uma pena que a nossa rede seja tão grande. Nós atendemos aproximadamente 5.600 escolas, né? E então, no estado de São Paulo, atendendo a 645 municípios, elas estão. Então, fica tão difícil, né? Algo tão grande, né? Para a gente poder ajudar, né? A gente ajuda conforme o nosso coração, a nossa vontade e tudo mais, a gente vai ajudando da maneira que a gente pode e sempre aprendendo com o outro. Hoje eu aprendi muito com vocês, você não imagina o quanto, principalmente com a Suzy. Nossa, Suzy, que lição de vida, que coisa maravilhosa que você colocou aqui, porque é muito importante. E assim, as tecnologias assistivas, que são recursos, né? Pessoas humanas, recursos que a gente precisa ter mesmo, né? Para poder ajudá-los. E isso é um complicador muito grande para a rede, uma rede tão grande quanto a rede estadual, em termos de contratação, termos financeiros e tudo mais. Vocês sabem bem o que a gente está falando, porque senão, até isso que o Luiz colocou agora à tona, a questão de tentar unificar, né, esses padrões de atendimento, senão vai inflar o município, porque infla mesmo, a gente acaba não dando conta de toda a demanda que tem, né? E é uma pena, porque é tão, assim, envolve muitas questões das quais a diretoria em si não consegue também ajuda conforme a gente consegue, né? Mas ampliar esse atendimento, né? Toda essa gama de ações que precisam ser realizadas, mas que a gente também depende de São Paulo, né? Da SEDUC, no nosso caso, que atende a 645 municípios e quase 5.600 escolas, que são bastante, né, do estado. E também nós temos esse mesmo problema de vocês. É extraordinário quanta criança com autismo estão entrando nas redes. Eu acho uma coisa impressionante, né? O quanto que a gente está descobrindo, quantas pessoas, né, estão com autismo. Mas, assim, hoje eu aprendi muitas coisas, inclusive, assim, a olhar para o outro, um olhar de admiração, de respeito, e de vontade de querer melhorar, porque a gente precisa querer melhorar. E para querer melhorar, não basta só querer melhorar, a gente precisa da ação, né? Então, eu agradeço muito a todos vocês por ter carinhosamente me recebido, viu? Muito obrigada. Passo a palavra. Eu que agradeço, viu, Angélica, a sua participação, a sua contribuição. Nós sabemos da dificuldade que é a diretoria de ensino não tem a autonomia
que tem um município para atuar, né? Depende de... Na verdade, é uma política pública muito maior, a nível estadual, né? Depende lá do governador e das políticas públicas ditadas, né, pela Secretaria Estadual, né? Então, é bem mais difícil. Mas eu achei muito legal a sugestão do Luiz, né, da gente tentar, e eu quero depois sentar com o Luiz e com mais pessoas da educação, né, com todos vocês, para a gente tentar fazer alguma coisa, pelo menos começando, quem sabe começando por Campinas, né, a gente sendo pioneiro e conseguindo construir alguma coisa que dê certo e que seja depois um exemplo para outros municípios, sempre no intuito da melhor forma de atender essas crianças, né? Eu acho que a Suzy, né? Porque como ele chama, o Antônio, acho que não conseguiu entrar, viu? Que é da Oeste. Então, Suzy, fique à vontade para suas considerações. Muito obrigada por todo o carinho, né, pelas palavras. Eu acho, Débora, eu acho não, eu tenho certeza, Campinas é pioneira, e como disse também o Luiz, né, na rede municipal, ela é pioneira nesse trabalho de educação especial. Desde 1989, aliás, 86, já começaram as professoras, um grupo de professoras de educação especial, formadas aqui na PUC Campinas, a fazer esse trabalho de inserir as crianças na escola regular e ver como é que isso, né, ia acontecendo, e aí foi, em 89, um grande número, e em 2000 teve o concurso, que foi o concurso que eu entrei, né, e que então nós não éramos mais cedidas para as instituições, mas sim acompanhando esse trabalho realizado na rede municipal, enquanto professor itinerante na época, né, hoje professor de educação especial, e eu acho que a gente pode, sim, sentar e construir exemplo de um trabalho de qualidade. Eu sei, Luiz, que não é fácil mesmo, não é momento agora, mas a gente tem várias explicações para esse boom que deu, né, das crianças com autismo. A gente pode até, um outro momento, conversar um pouco sobre isso, mas a gente tem que pensar, a gente tem que rever essas políticas públicas, a gente tem que realmente unir forças para conseguir, da melhor maneira possível, proporcionar todo esse trabalho, né? Na questão do cuidador também, a rede municipal é pioneira, né? E não é pioneira só em ser cuidador, porque o grupo de cuidadoras, a exigência para que elas sejam cuidadoras é o ensino médio, né? Não é uma formação mais específica. Mas eu não sei qual empresa que está agora, mas eu já fui fazer formação várias vezes para as cuidadoras em janeiro e em julho, na época de recesso, e sei que outras pessoas também que trabalham com outras deficiências foram fazer formação. Então, eu acho que Campinas é um exemplo, sim, e precisa continuar querendo ser cada vez melhor e continuar querendo fazer cada vez melhor para acolher essas pessoas, para ensinar essas pessoas e para trabalhar com todo mundo de um modo geral, né? Eu costumo dizer que se eu quero que o Miguel seja respeitado nas dificuldades e nas diferenças dele, eu tenho que saber respeitar todas as pessoas que ainda não conseguem ter esse olhar para a inclusão, né? Mas que estão caminhando, porque a inclusão já não é uma discussão hoje em dia, não existe mais discussão de inclusão, a inclusão é, e ponto, né? As pessoas têm o direito de estar onde elas quiserem estar, como qualquer outro. Então, é na escola pertinho da casa dela, junto com o vizinho dela, né? Com o amiguinho que ela já conhece, enfim. Então, eu acho que a gente tem feito, sim, um trabalho muito bom e a gente precisa insistir que as políticas públicas sejam realmente mais efetivas e tentar organizar esse trabalho. E eu me coloco também aí à disposição, né, para conversar sobre essas questões, para trazer ideias, enfim, que vocês precisarem aí para as redes, tá bom? Gratidão
e que todos nós, né, sejamos felizes nos espaços que a gente trabalha, que consiga aprender mesmo, como disse a Angélica, a cada dia, né, com as pessoas que passam pelo nosso caminho. Um beijo a todos. Obrigada, Suzy. Com certeza nós vamos ter muito que conversar, né, ainda. E quem sabe, né, o ano que vem, nesse mesmo mês, a gente já traga novidades, né, boas novidades, né, ainda melhores. A gente sabe da seriedade que o município trabalha essa questão da inclusão, né, e a gente tem que avançar todo, e sempre, né? Eu acho que a gente nunca tá no limiar que diz assim, não precisa mais, a gente tem que estar avançando e melhorando a cada dia em tudo, né? Como ser humano e em tudo. E nessa questão da inclusão, e apesar de ser, né, ela né, como a Suzy disse, realmente não tem mais que se questionar, né, mas ainda a gente luta muito, né, Suzy, para que as pessoas entendam que é uma realidade que está posto e que essas crianças devem conviver com as crianças no espaço da escola e onde elas quiserem estar, né. A Luciana, assessora do vereador Paulo Búfalo, participou. Luciana, você quer participar, falar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. Assessora do vereador Paulo Búfalo, que faz parte dessa comissão, junto comigo, com outros vereadores. Eu acho que a Luciana, ela agradeceu aqui por todo o aprendizado, obrigada, só agradecer mesmo, ela está só agradecendo. Então, é isso, né? Eu acho que um pouco do que a gente conseguiu discutir aqui, frente a esse universo que é a inclusão, né? As deficiências, o autismo, é muito pouco tempo para falar sobre muitas coisas que temos que falar, né, e temos que trabalhar, mas eu me coloco à disposição, meu mandato à disposição para ajudar, auxiliar. Eu sempre falo que estou aqui para ajudar, né, para auxiliar naquilo que for preciso, principalmente nessa área da criança e do adolescente, que é eu digo, a minha bandeira primeira, né, e contribuições, aquilo que vocês, de leis, de críticas, sugestões, para que a gente possa avançar, né? Professor José Tadeu também, que é secretário de Educação, os dirigentes de ensino, a gente está à disposição para construir junto, talvez políticas públicas, parcerias, né? Que eu acho que o que mais funciona, né? E o que melhor atende a todos são as parcerias, né? O respeito, a parceria, e para que essas crianças tenham tudo aquilo que elas necessitam, né? Eu quero agradecer mais uma vez Suzy, Angélica, Luísa, Luciana, né? E todos que estiveram conosco nessa tarde, pessoal da TV Câmara, do cerimonial. Pedir mais uma vez desculpa, porque a minha internet hoje, não sei se foi, mas acho que não fui só eu, porque o Luiz também não conseguia, o Paulo também não conseguia, eu acho que deu algum probleminha aí, mas atrasamos, mas fizemos a reunião, isso foi importante. E me colocar à disposição de vocês também, sempre que precisar, para o que precisar. Dizer que eu tenho um grande apreço pela educação, né? Eu sou professora de formação, sou efetiva do Estado, dei aula há muito tempo, então eu tenho muitas saudades, né, das quadras, né? Eu dava aula de educação física, tenho um amor muito grande pela educação, e eu sempre digo em todas as reuniões que eu acredito que o que transforma o país é a educação. O dia que nossos governantes entenderem que se investir com seriedade mesmo, né, por educação como prioridade absoluta, número 1, nós vamos formar cidadãos conscientes, críticos, né, sabedores dos seus direitos, dos seus deveres, e que saberão escolher também melhor os seus representantes, e aí sim a sociedade muda, o país muda e tudo melhora, né? Por isso que eu brigo tanto pela educação, pela valorização, principalmente, dos profissionais da educação, que começa por aí, né? Começa por aí, e por uma educação de qualidade para todos, né? Não para o aluno só, para o professor, para o aluno, para todos que
estão ali, né? Desde da entrada da escola até a sala de aula, até as famílias. Então, é isso. Desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez. E, com certeza, vou convidá-los para estar em outras reuniões conosco. Até mais. Obrigada. Aqui encerramos a terceira reunião, a reunião ordinária da Comissão Permanente de Defesa da Criança, do Adolescente e da Juventude. Se você perdeu essa transmissão ao vivo, mas gostaria de acompanhar o debate que foi feito, é só visitar as redes sociais da Câmara Municipal de Campinas e também da TV Câmara Municipal de Campinas, que a transmissão vai estar disponível lá. Fiquem com a gente, porque às 14h30 teremos outra reunião ao vivo aqui, desta vez da Comissão Permanente de Cultura. Até mais! TV Câmara, Campinas.